O consumo de soja ou de isoflavonas interfere na saúde masculina? Diminui os hormônios sexuais em homens? Fique comigo até o final dessa live que você vai entender sobre esse assunto. E eu trouxe hoje esse assunto para a nossa prosa de hoje por conta de vocês, né? Vocês colocaram numa caixinha de perguntas dúvidas sobre esse assunto e por isso que eu tô trazendo hoje ele aqui pra gente conversar. Ao longo da nossa prosa, você pode colocar a tua dúvida aqui nos comentários, porque ao final eu irei te responder. E se caso também eu não entender, não conseguir te responder agora, porque a gente não sabe tudo assim não, a gente tá aprendendo todos os dias. Eu volto depois, seja em live, seja aqui nos stories, em alguma outra postagem, para te responder, tá bom? Então, o assunto do consumo de soja em relação à saúde masculina é algo que gera muita polêmica, né? Nas mídias sociais, na televisão como um todo, né? A soja sim é um alimento muito nutritivo, muito rica, né, em proteínas. Mas qual que é a influência do consumo de soja na saúde masculina? Né? Soja dá peitinho, né? Aumenta o risco de ginecomastia mamária. O consumo de soja diminui testo nos homens e isso interfere? Pode interferir? Fica aqui comigo que a gente vai entender sobre esses assuntos, tá? Eu quero trazer para vocês um artigo muito interessante. Primeiro, vocês têm que entender o seguinte, que a parte mais importante de um artigo científico não é a conclusão, e sim a metodologia, tá? Existem vários tipos de artigos. Por exemplo, um relato de caso, que geralmente vem aqui tratando sobre um caso clínico de uma única pessoa, né? Inclusive tem um relato de caso muito conhecido e que sempre quando as pessoas vêm falar sobre saúde masculina e consumo de soja, eles trazem esse caso, né? E eu vou comentar com vocês aqui hoje também. Mas é um estudo muito simples, o relato de caso, né? Porque afinal é uma pessoa só que está sendo observada, que foi observada ali como que está a saúde dela e é relatado nesse estudo. Nós temos estudos observacionais, né? Os estudos epidemiológicos são observacionais, né? Nós temos estudos de longa duração, né? Como os de corte, eles são observacionais também. Enfim, nós temos a meta-análise, que é um estudo riquíssimo, né? O que é uma meta-análise? Ele é um estudo que apanha, né? Pega ali os dados de vários artigos. E esses dados reunidos, eles conseguem fazer uma análise estatística muito robusta, né? Então, é um dos melhores artigos para a gente conseguir estudar sobre um assunto, né? E a conclusão que ele tem é muito forte, é uma evidência muito forte no campo científico, tá? Então, sobre esse assunto, eu sempre gostava de apresentar uma meta-análise que havia sido publicada em 2010, né? Mas recentemente, em 2021, foi publicada uma nova meta-análise sobre esse assunto que a gente está conversando aqui hoje, né? Influência do consumo de soja e de isoflavonas na saúde masculina, certo? Principalmente em relação aos níveis de testosterona. E interessante que lá na revisão e na meta-análise, né, nessa meta-análise de 2010, eles não tinham encontrado nenhuma diferença significativa, né? E eu falei, gente, mas essa meta-análise de 2010 não tá atrasada, né? Que a gente tá em 2024. E aí, quando eu tive contato com essa outra meta-análise de 2021, avaliando, né, variáveis
parecidas com a meta-análise 2010. E eles chegaram à mesma conclusão, né? Que tanto o consumo de soja como o consumo de isoflavona não interfere na dosagem ali, na quantidade de testosterona em homens, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa questão. Porque há tanta discrepância? Algum estudo lhe traz outra conclusão? Porque existem variáveis de confusão. E sobre esse assunto, existem duas variáveis específicas, né, que causam muita confusão. A primeira delas é a duração do uso do alimento, né? A frequência do uso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a quantidade, né, do alimento, a quantidade de soja, dos produtos de soja que são utilizados, qual que é a quantidade de isoflavona ingerida, né? É curioso a gente pegar, por exemplo, estudos epidemiológicos avaliando a saúde masculina de asiáticos com americanos, tanto da América do Sul quanto da América do Norte. E é interessantíssimo o que esses estudos mostram, né? Que a incidência e prevalência de câncer de próstata, por exemplo, é bem menor entre os asiáticos do que nós aqui que vivemos na América, certo? E por quê? É curioso, porque olha, lá eles têm a maior ingestão de produtos à base de soja, né? Então, existe algo que é muito interessante vocês saírem aqui dessa live na cabeça. O estrogênio, né, que é um hormônio presente tanto em mulheres quanto em homens, ele é diferente de estrógeno, tá? Da isoflavona lá, da isoflavona, que é o que? O fito-hormônio, mas ele é diferente. Ele é muito semelhante, mas ele é diferente. Então, o que acontece? O hormônio, ou o fitoestrógeno, ele funciona como se fosse uma chave, certo? E no nosso corpo, seja no corpo dos homens ali, né, como no nosso corpo, também no meu caso, mulheres, existem estruturas que se chamam receptores. E esses receptores, eles funcionam como se fosse um cadeado, uma fechadura, sabe? E para que esse receptor ele seja ativado e o estrogênio, né, ele desenvolva função nesse organismo vivo, a chave certa precisa ser encaixada. Eu tenho certeza que já aconteceu, de você estar procurando uma chave para abrir talvez um cadeado e você pega um molho de várias chaves e várias encaixam na fechadura. Mas apenas a chave correta é que vai realmente virar a fechadura e a gente vai conseguir abrir essa fechadura. É ou não é, gente? Então é isso que acontece. A isoflavona, ela é muito semelhante ao estrogênio, que é o hormônio, certo? Só que ela pode conseguir entrar no receptor, mas ela não vira a fechadura, não exerce função. Entende como é que é? Então, até mesmo os receptores de estrogênio no homem e na mulher é diferente. A fechadura é diferente. É como se fosse uma marca mesmo, né? Coloca aí pra mim, gente, uma marca de fechadura. É uma marca. Então, uma marca não vem de vários cadeados, né? Eles são todos iguais? Não. A fechadura da porta da sua casa pode ser da mesma marca que eu tenho aqui em casa, mas a chave é diferente, a fechadura é diferente. Entende? Então, isso precisa a gente ter clareza para não gerar confusão, certo? Aí, até aqui, tá claro, gente? Tem alguma dúvida? Eu tô olhando aqui um pouquinho porque eu fiz um resumo aqui do que eu tenho que falar. Porque eu sou muito prolixa, vocês sabem disso. Para não ficar viajando muito aqui e falar aquilo que é importante para vocês, né? Ah, uma coisa que é muito legal aqui eu te falar.
sobre ginecomastia, né, mamária. Ah, mas meu filho, de quando começou a tomar leite de soja, começou a ter peito. Como assim, gente? A ginecomastia mamária, ela tem, como eu posso dizer, tem variáveis de risco muito mais comuns, né? E realmente comprovadas pela ciência que não tem nada a ver com soja. Por exemplo, hepatite, câncer de testículo, a gente tem também a própria puberdade, né? Então, na puberdade, durante a adolescência, 60% dos meninos pode ter ginecomastia mamária. Vocês sabiam disso, gente? Tanto é que é muito recorrente adolescentes realizarem cirurgia para combater essa ginecomastia mamária. Vocês podem procurar aí, gente, conversar. Ninguém, o seu primo, um adolescente, um sobrinho, não vai chegar para você no feriado, em uma festa de família, e falar que fez cirurgia de ginecomastia mamária. Sabe, ninguém sai falando para as pessoas sobre esse assunto, porque é algo muito particular. Mas a recorrência é muito grande. E eu tenho 60% desses casos de ginecomastia mamária em adolescentes tem nada a ver, gente, com soja, certo? Então a gente precisa ter um olhar mais crítico em relação a isso, né? Outra coisa que é muito importante a gente se atentar aqui, né? A questão da fertilidade. Então, fertilidade está muito ligado também ao número, né? A dosagem de testo no sangue dos homens. Mas a testosterona, os níveis de testosterona são influenciados por vários fatores. Por exemplo, o álcool. Vocês sabiam que após 72 horas de ingestão de álcool, a testo dos homens começam a diminuir? E após 30 dias, ela pode ficar em níveis semelhantes a de alcoólatras. E agora imagina uma pessoa, um homem mesmo, saudável, que faça o uso de forma moderada de álcool. A cada vez que ele ingerir esse álcool, de forma moderada, os estudos me mostrando, após 72 horas começa a cair a testosterona, certo? Então imagina se o uso dessa bebida alcoólica é recorrente, isso influencia na fertilidade. Isso influencia na contagem de esperma e na qualidade desse espermatozoide, certo? Outra coisa que eu lembrei aqui agora, muito relacionada à ginecomastia, é o uso dos anabolizantes. Né? Não se fala muito por aí, mas se você quiser saber melhor, entender melhor sobre a influência do uso de anabolizantes na saúde, não só de homens, como também de mulheres, eu convido você a conhecer o trabalho do meu queridíssimo colega nutricionista, Rodrigo Góes, certo? Ele tem feito um trabalho maravilhoso em relação a esse assunto e tem despertado muitas pessoas aí, certo? Porque nessa vida, de fato, há perdas e ganhos, certo? Então, esses aspectos que a gente está comentando aqui são variáveis que estão relacionados de forma evidente, comprovado pela ciência, com problemas, né, aí relacionados à saúde masculina e que não tem nada a ver com a ingestão de soja, certo? Então, eu falei aqui da importância da dose, né, da quantidade. Então, existe um estudo, um relato de caso de um senhor de 60 anos, né, que chegou no consultório médico com a queixa de ginecomastia mamária. E após, né, uma leitura da rotina dele, dos hábitos alimentares, observou-se que ele fazia uma alta ingestão de bebida vegetal à base de soja. Essa quantidade chegava próximo de 3 litros de leite por dia, gente. De leite, né? Bebida vegetal de soja. Agora, eu te pergunto, isso tá
equilibrado na alimentação desse senhor? Infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa, né? Principalmente se tratando de um senhor, 60 anos. Ainda mais se os idosos moram, principalmente quando os idosos moram sozinhos, eles têm essa tendência de comer coisas que estão prontas, muito biscoito, sabe? Muito pão, leite, bebida vegetal, porque é algo que está pronto, bem fácil de ser consumido. Então, só para vocês terem uma noção, os asiáticos, eles chegam a consumir em torno de 35 miligramas, acho que é isso mesmo, de 30 a 50 miligramas de isoflavona por dia, os asiáticos. Enquanto que aqui, né, no Ocidente, a gente tem um consumo médio de 3 miligramas dia, certo? Isso é a população geral, assim, né? Então, e lá a gente tem o quê? Uma incidência menor de câncer de próstata, né? Então, muito ao contrário do que as pessoas falam por aí, né? O consumo de soja, o consumo equilibrado de isoflavonas pode proteger o homem, né? Os homens, no geral, de problemas sérios como câncer de próstata. E aqui eu também faço um apelo para vocês, né? A partir dos 40 anos, todo homem precisa fazer o quê? Exames regulares. Fazer um PSA para saber como que tá a saúde da tua próstata, né? Então, eu tenho pacientes, homens com mais de 60 anos, que não tem nenhum problema com próstata, certo? E são vegetarianos, fazem o uso de soja. A grande questão que eu quero deixar para vocês aqui hoje é que não existe só a soja, gente, na alimentação vegetariana, vegana. Não é verdade? Que bom! A nossa alimentação é tão variada. Há várias opções de leguminosas, certo? Então, você pode sim incluir de 1 a 2 porções de soja no seu dia. Mas eu te convido a sair da monotonia, né? Além da soja, incluir outras leguminosas no seu dia a dia. O grão de bico, a ervilha, ela tem tanta proteína que, por isso, hoje a gente tem até mesmo proteína isolada de soja, de ervilha, né? Então, esse é a grande questão, né? A questão é o seguinte, até alimentos muito saudáveis, como a soja, por exemplo, ela é segura, é saudável, ela precisa ser consumida com equilíbrio, né? É o que eu tenho visto, por exemplo, frutas são muito saudáveis, mas às vezes tem pessoas que estão querendo emagrecer e estão comendo só fruta no café da manhã, no lanche da tarde, como aquele pratão de fruta, achando que vai conseguir alcançar um resultado positivo. Só que só fruta não é uma alimentação saudável. A gente precisa equilibrar os alimentos nas refeições. Tá fazendo sentido, gente, o que a gente tá conversando aqui hoje? Né? Então, você pode ter segurança no consumo de soja, seja para você como homem, seja para o seu esposo, seja para o seu filho que está em desenvolvimento, certo? Agora, a alimentação vegetariana e vegana, ela não pode só ficar girar em torno da soja, ok? Então, tô consumindo soja e quais outras leguminosas? Os cereais integrais, como a aveia, por exemplo, é riquíssima em quê? Proteína. Então, eu preciso incluir também isso no meu dia a dia, tá? Então, fique aqui, gente. Se alguém virou para você questionando sobre o consumo de soja, já manda o link dessa live de hoje para essa pessoa, certo? E assim, eu acho incrível isso, porque, olha só, as pessoas acham que toda a soja que é produzida no mundo é para vegetariano e vegano consumir. Hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, ficando na frente, inclusive, dos Estados Unidos. Mas entre 60% e 80% de todos esses grãos produzidos viram ração para animais de consumo.
Então, as pessoas muitas vezes falam mal da soja, né? Ai, Deus me livre de soja, não sei o que lá. Mas sabia que até peru tem soja, gente? Nesse Natal, eu fui pegar um peru que estava na casa da minha sogra e comecei a ler a lista de ingredientes. Até o peru, não é peru, é Chester, né, gente? É Chester, perdão aí. Até o Chester tem soja. Tem vários produtos carnes por aí que tem soja, né? Então, o filé mignon que alguém está consumindo no churrasco de domingo, feriado, aquele animal, ele comeu muita soja durante toda a sua vida para virar um bife, certo? Aí eu pergunto para vocês, o que é mais inteligente, o que é mais racional, nós alimentarmos pessoas ou animais de consumo? Por que não oferecer esses alimentos, esses grãos, direto para a população que está precisando de comida? Para populações que estão vivendo em insegurança alimentar? Não seria muito mais inteligente? Não é verdade, gente? Então são alguns insights assim, que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje na nossa prosa, pensando, sabe, conversando de forma amigável com as pessoas, porque são assuntos que precisam ser conversados, discutidos no bom sentido da palavra, certo? Por quê? Porque tem muitas pessoas que carecem de informação científica, tá? E se você tiver interesse em ter acesso a essa meta-análise que eu comentei com vocês aqui, que foi publicada em 2021, então super recente, mande um direct para mim. Fala, Lídia, eu quero o artigo. Me envia o artigo, Lídia, que eu vou enviar, gente, tá? Porque o meu papel aqui não é ficar segurando artigos, não. Eu quero que vocês tenham acesso a esses materiais. Quanto mais pessoas terem acesso, mais conhecimento vai ser disseminado, mais informação desinformatizante a gente vai conseguir combater por aí, não é verdade? Tá bom? Eu agradeço vocês pela companhia. Toda quarta-feira tem live. Próxima semana vai ser a última quarta-feira do mês. Então não tem live aqui, certo? A live vai ser diretamente com os blindados, o pessoal do meu time, sabe? Só que semana que vem vai ter várias surpresas aqui para vocês. Não vai ter live na quarta-feira, mas vai ter live em alguns dias. E tem pessoas maravilhosas que vão participar dessas lives comigo na próxima semana. E eu aproveito também para te fazer um convite de participar da jornada Vegetarianos Blindados, que vai começar já na próxima segunda-feira. Tem gente muito bacana que já tá lá no nosso grupo, mas eu não vi você ainda. Então, corre para lá. Tá? Não espere fechar o grupo, gente, porque teve anos passados que eu fiz essa jornada e as pessoas não entraram. Depois que eu tinha fechado o grupo, queria entrar e eu não deixei entrar. Por quê? Porque eu quero um grupo com pessoas que realmente estão comprometidas. E durante a jornada não tem aquele de entra e sai de gente, porque isso atrapalha o bom andamento do grupo. Então a gente quer o que? A jornada não vai ser uma coisa desorganizada. É algo organizado. Se você já participou de edições passadas da jornada, participe desse ano de novo, essa edição. Por quê? Porque é um gás a mais para a gente se motivar. E vai ter missões totalmente diferentes das que já tiveram nas edições passadas, certo? Então vem comigo, gente. Cola na NUP que vai ser só sucesso. A tua alimentação, a tua saúde, tá? Lembrando, consumo de soja é seguro, é saudável, mas que tal a gente variar mais? Não é verdade? Um beijo da Nutri e a gente se vê por aí. Eu vou abrir uma caixinha hoje para vocês colocarem as perguntas lá, que aí eu vou respondendo ao longo do dia. Combinado? Fechou? Um beijão. Tchau, tchau.